Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa em comemoração aos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós vamos receber aqui o do professor Leone Pereira. O professor Leone, ele é mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, professor da Fundação Getúlio Vargas, em Direito do Trabalho, né, professor? E também professor aqui da Rede Luiz Flávio Gomes. É um prazer tê-lo conosco, professor, para tratar aqui de aspectos relativos aí ao trabalho da criança e do adolescente, já começando aqui com uma reflexão, né? Que sempre fazemos menção ao trabalho do menor, né? E o professor e eu conversávamos aqui agora há pouco sobre a expressão, se seria correto falarmos sobre trabalho do menor ou trabalho da criança e do adolescente, né? Professor, muito obrigado por estar aqui. Eu deixo a palavra aqui para o senhor para começar sobre alguns aspectos iniciais aí. Em primeiro lugar, sempre um enorme prazer o convite da TV LFG para conversarmos, realizarmos o Diálogo das Fontes, Estatuto da Criança e do Adolescente e o trabalho do menor, na visão de trabalho e direito processual do trabalho. Então vamos conversar, bater um papo, um diálogo, né, sobre quais são os reflexos do Estatuto da Criança e do Adolescente, CLT, direito internacional, Constituição Cidadã de 1988, vamos conversar sobre essas normas que disciplinam ou tentam disciplinar o trabalho do menor. Professor Leone, a gente sempre fala sobre o trabalho infantil, né? E essa é uma bandeira que muitos aí lutam para poder acabar de vez no Brasil, né? Vamos tentar acabar com o trabalho infantil. Existe uma causa do trabalho infantil? E, aliás, o que é o trabalho infantil? Existe uma causa? Existe algum fundamento para essa tutela especial para combater o trabalho infantil? Olha, a grande causa que leva ao trabalho infantil ou ao trabalho do menor realmente é a dificuldade econômica das famílias, né? Só para trazer uma passagem, na verdade, até uma passagem da minha vida, eu, antes de casar, eu morava em Pirituba. E aí eu pegava aquele trem Francisco Morato. E uma situação que eu verificava muito era crianças, 10, 11 horas da noite, com sacolas pretas, vendendo inclusive bebidas alcoólicas no trem. Então perceba que, na verdade, a grande causa do trabalho infantil é essa dificuldade econômica das famílias, e isso, ao longo de toda a história, acaba sempre recaindo nesse ponto. O problema é realmente cultural e também um problema de questão estritamente econômica, né? E a gente vê não só em trens, mas também em praças, logradouros e circos e etc. Então essa parte econômica realmente eu acredito que é a grande causa que leva, que dá aso, que dá ensejo ao trabalho infantil. Quando a gente fala de proteção ao trabalho do menor, e aqui o senhor vai me desculpar se às vezes eu não me utilizar essa expressão trabalho do menor, mas porque de fato a gente lidar no direito da infância, da juventude, direito da criança e do adolescente, a gente não consegue se expressar dessa forma, sempre vai falar trabalho do adolescente, o trabalho da criança, o indevido trabalho da criança, né? A gente tem aí, eu costumo dizer, e a gente comentava agora há pouco, aspectos relacionados aí à tutela, mas documentos internacionais que são responsáveis por essa proteção, a Constituição Federal, que é responsável por essa proteção, e mesmo o Estatuto e a CLT e outras leis, né? Temos aí, então, quase que três fundamentos, né? Quase que três fundamentos para essa proteção. Eu gostaria que o senhor me dissesse, brevemente, sobre a tutela dos direitos dos trabalhadores menores, trabalhadores menores, no âmbito internacional. Nós temos muitos documentos internacionais que tratam disso. Olha, o grande órgão internacional que cuida do trabalho em geral e também do trabalho do menor ou infantil, a gente vai abordar também essa discussão de menor e infantil, que há um conflito de leis, na verdade, entre a CLT, EC e tudo mais, mas é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e ela foi criada pelo Tratado de Versalhes em 1919. Tem sede em Genebra, na Suíça, e o Brasil é signatário da própria OIT. Temos inúmeras convenções da OIT que tratam sobre o tema, e uma primeira grande convenção foi a Convenção 6. Convenção 6, Convenção 16, mas na verdade hoje duas grandes convenções da OIT se destacam, que são as convenções 138 e 182. A 138 trata da idade mínima e a 182 das piores formas de trabalho infantil e atuação no combate
a isso. De todas elas, a 138, a 182 realmente ela se destaca. A 138 ela destaca a idade mínima para o exercício de trabalho. Isso. E a 182 ela viria listar as piores formas. Mas essas piores formas são o exercício do trabalho que seria proibido para essas pessoas? Exatamente. Então, a Convenção 138, a gente vai abordar isso também no âmbito constitucional interno, mas traz uma idade mínima de 15 anos. Então, de acordo com um estudo internacional que foi feito, a Convenção 138 fala que uma idade mínima em que esse menor teria uma maturidade moral, uma maturidade até física mesmo para trabalhar, seria os 15 anos. A gente vai abordar isso também à luz da nossa Constituição, e a Convenção mais recente, 182, cuida dessas piores formas em 4 grandes âmbitos em que o trabalho infantil ele seria proibido. Um primeiro âmbito seria o trabalho escravo, ou que a gente diz em redução à condição análoga de escravo, e envolvendo o trabalho, principalmente aqui no Brasil, envolve minas de carvão, subsolo, questão de cana-de-açúcar, aqui no Brasil é muito problemático. Eu até fiz um estudo no mestrado recente sobre o trabalho em cana-de-açúcar e muitos trabalhadores, inclusive menores, chegam a cortar 8 toneladas de cana-de-açúcar. Então perceba, para ganhar 1, 5, 10 centavos a tonelada da cana, muitos trabalhadores não chegam aos 40 anos de idade, que seria o que a gente chama de senzala moderna ou escravidão moderna. Então o primeiro âmbito de combate seria a escravidão. Um segundo âmbito que é muito complicado é a questão da prostituição, a pornografia. E isso no mundo inteiro, também aqui no Brasil, o combate deve ser veemente, deve ser inexorável em relação a isso. Um terceiro âmbito é o trabalho ilícito, e uma grande forma de trabalho ilícito do menor é a questão do tráfico de entorpecentes. Isso não só no Brasil, mas no mundo, o menor é muito utilizado. E de uma forma genérica, a Convenção 182 pede o combate a trabalhos que ofendam a moral, a formação ética, a formação moral do menor em geral. Seria como se fosse uma cláusula abrangente, tudo que não se enquadra nos 3 primeiros âmbitos, que seriam a questão da escravidão, da pornografia e da ilicitude, acaba recaindo de uma forma genérica, como se fosse uma cláusula aberta, uma janela aberta de proibição em relação a esses trabalhos. A Convenção 182, ela lista, né, essas piores formas de trabalho infantil e foi regulamentada recentemente, um decreto, aliás, um decreto de execução, né, de 2008, listando essas piores formas. E é interessante que dentre essas piores formas nós temos lá o trabalho doméstico, né? E trabalho doméstico, eu me lembrei também do corte da cana-de-açúcar, me lembrei também agora até do office boy que carrega valores, não é isso? O que o senhor acha? O que o senhor acha, por exemplo, da proibição do trabalho doméstico por quem tem entre 16 e 18 anos? Olha, o trabalho doméstico em si ele já é todo complexo e peculiar. Primeiro que a CLT não disciplina, o próprio artigo 7º da CLT fala que a CLT não é aplicável ao trabalho doméstico e o doméstico é regulamentado por uma lei própria, que é a Lei 5859 de 1972. E há uma grande dificuldade envolvendo o trabalho doméstico, principalmente na questão do controle e fiscalização, até porque ele é realizado no seio doméstico, no âmbito doméstico. Então, nós temos discussões sérias envolvendo o trabalho do menor e também trabalho em geral. Por exemplo, vou dar só um exemplo. A questão da limitação da jornada do doméstico. Como fiscalizar? Eu até brinco em sala, eu falo, será que o empregador doméstico ele tem que ter um cartão de ponto em casa? Qual que é o meio de prova de se controlar esse trabalho doméstico? E é público e notório que muitos menores trabalham no ambiente doméstico junto com a mãe, por exemplo. A mãe trabalha, a filha trabalha, o filho trabalha. Então, o combate deve ser feito sem dúvida nenhuma, mas eu também reconheço que a fiscalização realmente é muito difícil, principalmente porque ele é peculiar e se desenvolve no ambiente doméstico. Então, como fiscalizar, como controlar? Então, a gente está nesse pé de igualdade, e há um estudo, inclusive realizado no Congresso Nacional, da igualdade dos direitos trabalhistas do doméstico em relação aos urbanos e aos rurais. O nosso artigo 7º da Constituição, ele começa assim, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E o parágrafo único do 7º lista 9 direitos, mais integração à Previdência Social. Portanto, há uma mitigação, uma diminuição de direitos trabalhistas, mas realmente é muito difícil, professor, ilustrarmos ou tentarmos igualar a questão dos direitos trabalhistas. Mas sem dúvida que o combate deve ser feito
e há estudos, inclusive científicos, que o trabalho do menor, inclusive no ambiente doméstico, e verdadeiros abusos são praticados, realmente prejudicam a formação desse menor.